Olá, muito boa noite. 7 minutos para as 22 horas, aqui para uma edição do Pontos Nos. Hoje é sábado, 21 de 2025. Foi anunciado, mesmo na parte final dela jornal, temos como tema em análise do momento que vai até o próximo dia 25, em sua forma. Estados Unidos, África versus Cimeira de Negócios. Estamos a falar da 17ª edição desta Cimeira. Estados Unidos Americanos que realiza em Luanda. O país já regiu o movimento das delegações e estão previstas para este domingo o desembarque no aeroporto nacional de fevereiro de mais delegações, entre elas 8 delegações presidenciais africanas. E esta noite houve uma conferência de imprensa da organização, no local onde vai decorrer o evento, a realização da preparação da Cimeira. Estados Unidos Americanos, a porta-voz deste evento, garantiu que todas as condições estão criadas para o arranque na data prevista, mas disse que pela primeira vez em Angola a Cimeira Negócios Estados Unidos da América África reúne cerca de 2.700 delegados, marcando um novo capítulo nas relações económicas entre os Estados Unidos da América e o continente africano. Que 95% das logísticas são garantidas. O evento que já passou por países como a África do Sul, a Etiópia e Marrocos, aqui no continente africano, inicia com o meio de Galfa e um jantar de recepção, destacando-se pela presença de 55 expositores e forte orientação imperial norte-americana. Em estúdio e fora deste estúdio, fazendo recurso a várias tecnologias, podemos ter, começo então a apresentar aqui o Dr. Aguinaldo Ramos, é analista de questões de segurança e geopolítica. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Magola. Também está conosco o Dr. Bernardino Neto, professor das internacionais. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite e é um prazer estar aqui nos estúdios da televisão pública de Angola. Vamos compartilhar este grande evento que Angola vai acolher. Silvestre Francisco é do Universidade também na convidado. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite aos que aqui presentes. Boa noite a todos que vêm. Também temos aqui contribuição em termos de análise do Centro Universitário de Ciências Económicas da Universidade de Cutuco-Naval, a partir da província do Bango, via Skype, em o cumprimento José Isaías. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade que dão à província do Banco. Muito bem. Também podemos ter via Skype o Dr. Aida Henriques, é analista DEA, especialista em relações internacionais, a partir via Mochico. Portanto, os que foi apresentar estão disponíveis, vão então começar aqui a esgrimir em relação à percepção que vão tendo ao longo destes dias que antecedem esta Cimeira da América África. E eu estava aqui no estúdio com o Bernardino Neto. Se antes vivíamos uma expectativa, estamos a horas de vermos concretizada esta intenção que apresenta um pontual da diplomacia económica de Angola, enquanto Estado, Angola enquanto líder da União Africana. É precisamente isto. Nós estamos hoje a viver a nova era da economia no continente africano. E esta nova era convida-nos a reconhecermos que, da parte de Angola, há este destino. E este reconhecimento internacional. O evento não é para dar prestígio e respeito à liderança de Angola. De fato, olhar para Angola como um ponto para os investimentos. Aqui vai requerer da nossa parte trabalhosa, vai requerer, já disse em alguns momentos, estamos a funcionar como uma máquina calculadora. É porque já se uma fase da emergência, enquanto Angola estava em conflito, depois passamos para a fase da reconstrução nacional, e hoje o Executivo está a trabalhar precisamente para o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável aparecem os grandes atores que fazem o mercado, no caso, o setor privado. E então, vamos olhar para a agenda do Executivo 2023-2027 e que esta agenda prioriza a segurança alimentar e o capital humano. E quando falamos de segurança alimentar, temos de sair desta mecânica de uma agricultura de subsistência para uma indústria transformadora, que consiga trazer cadeias produtivas, quer seja para os tubérculos, quer seja para as oleaginosas, como para as essências e até mesmo para os cereais. Depois temos então que olhar, ainda no capítulo da segurança alimentar, o elemento da agricultura de origem animal. E aqui na origem animal temos que ter foco nas carnes brancas e depois nas carnes vermelhas. E isto tem de ser processado, cadeias produtivas, até que a pele dos nossos animais que deve ser utilizada para outros segmentos. No caso do calçado, então, há aqui estes desafios e dizia que estamos na era da economia de Angola, porque o mês passado, a SADC admitiu Angola
como um país membro da Zona do Comércio Livre da SADC. Então, há aqui um conjunto de desafios onde a parte governamental fez a sua parte, daqui para frente é a parte empresarial. E este evento que nós vamos acolher está, de facto, nesta dimensão de dar continuidade. E o resto vamos ter que fazer mesmo trabalho de casa, máquina calculadora, porque estamos a transformar Angola numa meca dos novos investimentos. Agora temos de ter capacidade destes investimentos serem transformadores da economia, mas a partir de um elemento que é fundamental: trazer riqueza, quer para os angolanos como para o empresariado nacional. Porque, e com isto termino, hoje os Estados já não se conferem apenas ao nível do PIB, mas temos de falar de uma felicidade interna bruta. E quando nós olhamos para o nosso PIB, ele é apetecível, é volumoso, por causa do petróleo. Mas quando olhamos para o sentido de felicidade, para o sentido de qualidade de vida para os angolanos, ainda é muito questionável. São estas dinâmicas, um evento deste, que nós refletimos. Naldo Ramos, estamos aqui num dia ainda o movimento que vai se registrando com delegações nacionais, já na capital e algumas estrangeiras. Este é o momento de se tratar estratégias para ouvir o que os empresários estrangeiros, norte-americanos, têm e depois atuarem. Na sua opinião, fora de toda a expectativa, de que forma é que o empresariado nacional, o empresariado africano, deve, a partir da manhã, marcar posição para obter os resultados que perspectivam? Bem, antes eu queria cumprimentar os meus colegas do painel e enviar também um cumprimento aos telespectadores que nos acompanham. Bem, essa não é a primeira cimeira, não é a segunda, nós estamos já na 17ª cimeira, o que significa dizer que a gente já vai neste processo há praticamente 20 anos. E durante esses 20 anos, nós, os africanos, não conseguimos estruturar o tecido da nossa economia, quer do ponto de vista interno, mas também quer do ponto de vista externo, para uma competitividade. O comércio interno africano ainda é bastante irrisório. Parte do nosso comércio, se não aproximadamente 75%, vai para a exportação, ou seja, é na nossa relação com o Ocidente. E por aí, aproximadamente 17% é que fica para o nosso comércio intra-africano. O que pressupõe dizer que nós temos que nos preparar. Nós não podemos pensar que estas cimeiras vão trazer a solução, assim, de bandeja. Nós temos que nos preparar, apresentar ideias, apresentar projetos, apresentar um quadro empresarial bem organizado que possa, como é que eu posso dizer, que possa aliciar os norte-americanos. Porque a economia norte-americana é uma economia muito forte. É a principal economia do mundo, continua sendo. E, infelizmente, a economia africana ainda é uma economia que está a marcar passos. A Angola tem feito um trabalho excelente, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo, com um conjunto de se assim podemos dizer, diligências levadas a cabo pelo próprio Presidente da República. Daí, acredito eu, de Angola ser escolhida, porque Angola candidatou-se para ser escolhida, e em função da presidência de Angola da União Africana, da própria estratégia que Angola tem criado, falo aqui, por exemplo, do Corredor do Luito, no sentido de atrair os norte-americanos, então juntou-se aqui o útil ao agradável. Cabandula, é importante ter em linha de conta que a África tem uma importância muito grande para a geopolítica do próprio Estados Unidos. E Angola desempenha papel fundamental. Angola tem uma costa atlântica de mais de 1.500 quilômetros. Angola é uma potência na produção de petróleo. Angola é um ator muito influente na questão de segurança no continente africano.
Angola é um país que está entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte, mais para o Atlântico Sul, mas está aí próximo da linha do Equador. Angola é um país que pode marcar toda a diferença na relação do continente africano com os Estados Unidos. E o que nós temos que fazer é procurar aproveitar essa oportunidade que vamos ter agora de todo o mundo, porque são várias empresas que operam nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um centro empresarial, mais do que um país, é um centro empresarial. Então aqui virá empresas de vários segmentos, tecnológico, agrícola, industrial, do setor da saúde. É um todo o mercado empresarial que virá para Angola, que nós vamos ter que dar o nosso melhor no sentido de atrair esses investimentos. Exatamente. Aqui o professor Silvestre Francisco, também com a sua oportunidade para, neste primeiro momento, esgrimir aqui a sua percepção em relação a toda a expectativa que está a ser criada à volta desta cimeira. Estamos a olhar para uma oportunidade, mas já aqui dissemos também que esta é a 17ª edição desta Cimeira de Negócios e a África fica-se com a impressão que não está a seguir a velocidade daquilo que de facto vai apelando nos discursos quando os Estados Unidos da América, nas oportunidades que tem, aproveita, investe e tira contrapartidas. Muito bem, José, de facto as expectativas são grandes, mas eu vou mesmo focar no advérbio de contração que disse, mas é a 17ª cimeira, portanto eu vou me focar no quadro das participações. São participações nessa cimeira empresários americanos, representantes africanos e delegações regionais. A primeira que disse empresários americanos leva-me a refletir a filosofia económica norte-americana. Portanto, a filosofia económica norte-americana tem como base o liberalismo económico, que defende o mercado livre, a livre concorrência e a iniciativa pessoal. A questão que segue é, qual é a nossa filosofia económica? Portanto, disse aqui os colegas, o trabalho é muito grande, há forte expectativa, mas é importante percebermos o que é que tem sido feito internamente a nível da nossa economia. Só para ter uma ideia, devo lhe dizer também que a característica principal desta cimeira é B2B. B2B, business to business, ou seja, empresas para empresas. Portanto, o que nós vemos é que as participações nesta cimeira não traz aí a participação de uma delegação dos Estados Unidos que não seja voltada ao setor empresarial. Portanto, do nosso lado, pouco sabemos sobre a participação dos empresários angolanos que estarão nesta cimeira. Não, portanto, temos a PIEX noticiou que são quase 100 empresas que têm selo Made in Angola e que vão beneficiar de um desconto de $800, ou seja, vão pagar apenas $200 para participações em relação aos $1000 que está a ser cobrado para a participação. Mas o que se depreende é a falta de entendimento de quais são e quantas empresas participarão desta cimeira. E aqui também gostava de dizer que perde-se aqui a oportunidade do debate com estas empresas que vão fazer parte dessa cimeira, a nível das universidades ou centro de investigações. A sociedade civil também teria a sua oportunidade para debater com essas empresas no seguinte: onde e em que investir. Era importante que fosse feito um trabalho desta natureza para que os nossos empresários, que são os responsáveis para a diversificação, crescimento e desenvolvimento económico, consigam, por definitivo, conseguir alavancar a nossa economia, que é a esperança de todos os angolanos. Mas quando não se debate a ideia do que se pode investir, onde investir e em que investir, nós nos dispensamos da oportunidade de continuarmos a reiterar o pensamento sobre a diversificação, crescimento e desenvolvimento económico. Portanto, aqui era importante que as empresas que fossem participar fossem noticiadas em concreto e que houvesse um tempo para debate a nível das universidades, da sociedade civil com essas empresas, porque a cimeira não é somente dessas empresas. Mas as empresas já existem, têm o seu percurso. Penso que ao longo da cimeira uma ou outra poderá ser conhecida e eventualmente poderá mostrar aquilo que vai colher em termos de
de parceria. Mas a cimeira não é só do setor privado, a cimeira é de todos nós. A cimeira é das universidades, sociedade civil, todos angolanos. Portanto, todos devemos participar dessa cimeira. Era importante que tivesse um momento prévio para debate junto dessas empresas que são os nossos responsáveis para a diversificação, crescimento e desenvolvimento econômico. Estamos a confiar a presença desses empresários no desenvolvimento ou no crescimento e desenvolvimento econômico do país. Portanto, todos temos de participar. Aliás, o benefício é de todos. Portanto, se a cimeira é somente para os empresários, depois já vemos a participação, tem uma fraca participação de empresários angolanos, porque seguramente tenho dados de que a notícia do APEX não é muito concreta a nível da quantidade de empresários que vão participar. Mas esta noite aconteceu uma conferência de imprensa e o porta-voz, Jerônimo Pongolola, falava em mais de 350 A preparação desta cimeira já começa desde o ano passado. E tenho a máxima certeza que não são todos os angolanos que têm conhecimento do arranque dessa cimeira já amanhã. Portanto, está a ser bastante publicitado. Bom, mas era importante que constatássemos no mercado. E uma das questões que eu mais levanto aqui é a preparação do mercado angolano. Repara, nós estamos numa cimeira estamos a manter contato com os Estados Unidos. Eu disse inicialmente que a filosofia económica norte-americana assenta no liberalismo económico, ou no liberalismo do mercado. Portanto, é importante vermos qual é a nossa filosofia económica. Se a nossa filosofia económica é de forte participação do governo, e não do setor privado, portanto, a expectativa que nós carregamos a nível da diversificação, crescimento e desenvolvimento económico pode não ser tida em conta. E é ali onde eu também gostava muito de me focar. Portanto, é importante reiterar o máximo comprometimento na nossa filosofia económica, ou seja, temos que avançar para uma economia de livre mercado, onde os empresários consigam, e o cidadão interessado também em participar com opiniões, debates a nível da diversificação da economia, consiga ter algum lugar. Por isso é que eu digo que nós começamos com essa preparação no ano passado. E era no ano passado que devíamos já engajar esforço para debate junto desses empresários que farão parte dessa cimeira, de modo que consigamos ter aqui onde e em que investir para termos integralmente a diversificação da economia. Muito bem. Ao longo ainda deste programa vamos poder detalhar estes seus argumentos. Seguimos então para a província do Cubango, ao encontro do José Ezequias, via Skype também, para a sua contribuição. Para já estamos a olhar para uma oportunidade, assim de forma muito genérica. Mas de que forma é que a África pode tirar maior proveito deste evento? Lembrar que esta é a 17ª edição. Sim, é preciso ver o país de duas perspectivas essenciais. A primeira é vermos o país a partir da sua visão macroeconómica. Os seus indicadores macroeconómicos não mentem. Nós temos uma economia onde as taxas de inflação, embora não estamos a um dígito, mas nos 22% são aceitáveis para o estado atual da economia. Há um esforço nesse sentido para a sua redução. Hoje a taxa de crescimento de aproximadamente 3,5% é também aceitável para um país que quer se posicionar no continente africano. E também essa questão da empregabilidade. Hoje temos uma taxa de desocupação ou taxa de desemprego a rondar os 29% a 30%. Portanto, esta visão da economia no nosso contexto nacional deve ser considerada como sendo um grande vetor para a afirmação da própria Angola. Mas uma outra referência, que é a segunda, depois dos indicadores macroeconómicos, é ver o país como um país que nesses 50 anos foi crescendo, foi marcando o passo como sendo uma referência estratégica na geopolítica, não só no continente, mas também na sua relação com outros estados além do continente. Essas duas variáveis fazem com que Angola esteja a caminhar para estar alinhada àquilo que foi, no fundo, a criação desta cimeira Estados Unidos-África. Porque quando Barack Obama e com os estadistas daquela altura, em 2014, pensaram em criar esta cimeira, havia alguns indicadores. E um deles é o desenvolvimento econômico. Como eu referi anteriormente, nós estamos a trabalhar, ou o país está a trabalhar afincadamente para que tenha bons indicadores macroeconómicos. Foram bons em 2016 e 2017, houve de facto um recuo devido a uma crise, mas aí estamos alinhados. O outro indicador desta cimeira em 2014 era a paz e a estabilidade do continente. Há um grande esforço de Angola, o presidente João Lourenço foi eleito como campeão da paz no ano passado, e isso nos dá
uma mostra de que há um esforço do país em estar alinhado com aquelas que foram, digamos, as intenções. Mas hoje o indicador que podemos concordar com os outros presentes desse painel é a questão da industrialização. Portanto, a industrialização foi também chamada a atenção naquela altura, que era a industrialização do continente. Deve-se fazer um grande esforço. Então entendemos que este encontro que vai acontecer no formato B2B, que são empresários africanos e norte-americanos, vai permitir então buscar novas compreensões para a questão da industrialização. Mas eu quero ver o elemento da industrialização, não passa necessariamente de transformar ou trazer empresas norte-americanas ou algumas ocidentais para Angola. Passa necessariamente por ver três variáveis essenciais. Uma delas é a maquinaria, a matéria-prima que nós temos no continente para a produção de diferentes produtos, e outro é o know-how, o conhecimento. Mas os economistas, sobretudo da escola de David e Ricardo, falam da vantagem comparativa. Nós não temos que necessariamente acompanhar esse boom do crescimento da industrialização como outros países europeus, não há necessidade de termos essa visão. Temos é que encontrar na nossa economia áreas vantajosas, áreas que podemos ser mais eficientes para, neste encontro com os norte-americanos e outros stakeholders aqui da região, podermos então potenciar. E em nota de começo desse nosso debate, estou em crer que não temos que também ver o país nessa questão do liberalismo norte-americano, como foram ditos pelos filósofos Adam Smith. Não. Nós temos que encontrar modelos aceitáveis para a nossa economia. E o modelo aceitável para a nossa economia é esse que é funcional. Não é agora, nós não estamos agora a passar a responsabilidade para o funcionamento da produção ou do país aos empresários. Toda essa responsabilidade não. É preciso incentivar que os empresários tenham esse encontro. E o colega que me antecedeu falava que vem empresários, não vem delegações governamentais, quer dizer, aí uma espécie de contradição quando ele fala de liberalismo, mas alerta que não vem entidades governamentais. Mas é isso. O governo deve incentivar que os empresários, deve criar oportunidade que os empresários se encontrem para trabalhar. E o governo não está aí só apenas para criar uma mesa onde os empresários sentam no formato B2B. Está aí também para alertar e dizer que não estamos aqui para qualquer coisa. E entendemos que estamos no bom caminho. É verdade que estamos ainda num modelo de mercado social, ou social de mercado, onde ainda há uma leve intervenção do governo, mas dessa questão da sua afirmação no continente, são motivos bastante para que outras nações, no caso mesmo dos Estados Unidos, possam considerar Angola como um importante aliado. Muito bem, José Isaquias, vamos voltar-se para si, mas daqui a pouco. Bernardino Neto, estamos aqui a falar e a olhar para este formato B2B, uma interação que se pretende entre empresários. Os empresários africanos estarão à altura de negociar de forma equilibrada, se olharmos para as nossas debilidades, se olharmos para aqueles que são os desafios do continente africano? Bem, nós temos que separar as águas. E dentro dessa separação das águas, olhar o que é oportunidade e o que são fatores de bloqueio. E, em termos de oportunidades, vamos notar que, dizia o Kamangula, que o porta-voz disse-nos que irão participar 2.750 delegados. Isto precisa ser explicado. Qual é o perfil destes 2.750 delegados? 2.700. 2.700. Qual é o perfil? E quando estamos a falar de perfil, eventos desta dimensão, nós temos o exemplo que ocorre todos os anos, o Fórum de Davos, onde participam 2.500 delegados. Mas, dentro, o que é que são os empresários, o que é que são os decisores políticos e o que é que são os intelectuais. Porque é este diálogo que tem que ser cruzado para, de facto, olhar quais são os desafios da economia global. E aqui estamos a falar do continente. Os Estados Unidos como a primeira economia mundial. Ao vir para a África, qual é o capital que nós temos? E a África tem uma grande debilidade.
Quando nós estamos a falar em capital humano, não é apenas competências e qualidade da mão de obra, é também nos laços de relação, como nós podemos ter confiança. E no continente africano, são poucos os empresários com esta dimensão. Vamos falar de um Dangote na Nigéria, que por si só pode mobilizar investimentos. Vamos falar de um Ashish Takar, que é ugandês, que trouxe a tecnologia móvel para o continente, mobilizando 300 milhões de dólares junto de bancos ingleses. E que depois deste negócio voltou a lá estar 5 anos depois e deram-lhe 700 milhões de dólares. E então, para perguntar, os nossos empresários, depois do mercado interno da nossa banca interna, não têm capacidade que é para negociar com bancos de dimensão internacional. Mas aqui nós temos que olhar a seguinte oportunidade. A Angola hoje está mobilizada como um espaço para investimentos. Porquê? Porque no histórico dos investimentos, e este é um estudo a partir de Davos, há 25 destinos para o alto investimento. Destes 25 destinos para o alto investimento, 15 são para os países europeus e só 5 para o continente africano, onde a prioridade é a África do Sul, o Egito, Marrocos, Argélia e Nigéria. Logo, ao trazer Angola para este conjunto de países, então esta é de facto uma grande oportunidade. Agora, temos de ter capacidade de absorção. Porquê? Porque quando nós olhamos para aqueles que tratam as questões do negócio, e num evento desta dimensão, ocorrem intenções para negócios. Como transformar estas intenções em realidade para o mercado? E depois, o investidor, quando chega a um determinado país, faz uma pergunta que é básica. Quantos são? E dentro destes quantos são, o que é que eles consomem? Quando a nossa sociedade responde a isso, quantos são? Estamos a falar em transformar o cidadão comum em consumidor do mercado. Estamos a falar, quando se diz o que é que eles consomem, que produtos consomem. E não são aqueles produtos de uma economia que é precisamente desenvolvida pelo setor primário, mas ter uma visão. Hoje por hoje vamos olhar para o mercado internacional e hoje as tecnologias fazem parte da agenda das estratégias. Este grande evento que nós tivemos aqui da Angoti, foi precisamente este chamamento onde a juventude ávida de conhecimento, e vai notar a grande empresa hoje no mundo para o transporte de táxi por aplicativo, não tem nenhum táxi. Os hotéis mais famosos do mundo por aplicativo não têm nenhum hotel. E então, como trazer empresas desta dimensão para a nossa economia? Porque se for simplesmente para entrarmos para o mercado e criarmos cadeias de valor, nas cadeias de valor nós temos um grande desafio, e aqui o continente africano tem de repensar quando fala da industrialização. Qual é o primeiro desafio? Os grandes negócios no comércio internacional ocorrem entre as grandes empresas. Estas empresas têm nome e têm marcas. Depois o negócio é feito intra-empresas. No intra-empresas, depois é que vêm as cadeias produtivas globais. E vamos olhar para o nosso empresariado, quais são as maiores 500 empresas de Angola com conexão ao mundo. Os Estados Unidos da América deram-nos uma oportunidade, o chamado AGOA, onde produtos africanos podiam entrar para os Estados Unidos da América com taxa zero. Quem são os países que aproveitaram? Muito poucos, não passam 10. Dentre eles, a Etiópia, o Quênia, que tiveram o maior fluxo. Então, todo o conjunto do continente africano precisa trazer para a agenda a tal industrialização. Mas que industrialização? É precisamente este repensar. A Agenda 2063 do continente traz esses desafios, mas mais do que ela só vai ocorrer se existirem países industrializados. E quem olha para os países industrializados no continente são ainda muito limitados e têm nichos específicos. Então, trazer toda esta dimensão para cada país. E depois, há aqui um problema do continente africano. Todos os países do continente africano querem fazer a mesma coisa. Queremos todos vender água. Todos produzem água. Eu questionava se os empresários africanos têm alguma concertação, já
que para os americanos parece-me que a estratégia está bem montada. Está bem montada, mas e o colega ali falava das chamadas vantagens comparativas. As vantagens comparativas é o quê? O que é que cada país pode trazer para agregar valor à economia global? E nós temos um mercado que é quase de domínio no continente africano, que é o mercado do petróleo. Mas a sua indústria transformadora e o capital humano, nós nessa altura já devíamos até, para além de mandarmos combustível para os países da região, podíamos mandar capital humano formado em Angola, precisamente com esta engenharia, para fazer com que determinadas economias da África pudessem desenvolver esta indústria. Mas ela é muito limitada. O que é que ocorre? Temos um conjunto de consultorias internacionais, mas os quadros angolanos, agregar valor e serem uma competência, como faz Cuba, onde o capital humano é também um produto do mercado, nós não temos. Mas são estes desafios. Precisamos já pensar em exportar recursos humanos, ou seja, quadros, se o país ainda tem déficit em alguns setores. Tudo isso deve ser construído, mas com uma agenda que não pode ser muito dispersa. Qual é o nosso foco? A indústria de petróleo sempre esteve presente desde que Angola se tornou independente. O que é que nós temos hoje? Países que vêm do continente, da nossa própria África, vêm para Angola quando se lhes descobre que dentro das suas economias há petróleo, pedem a Angola para ceder capital humano. A Namíbia é um desses exemplos. A Namíbia é um desses exemplos. Conseguimos dar resposta a isto. Então, são estes elementos que nós temos que parar e olhar o que é que pode dar resposta aos desafios do presente. Porque se formos sempre a projetarmos apenas a economia para o dia seguinte, vamos continuar a nos adiar. E aqui há um elemento bastante importante. Estamos agora na zona livre do comércio da SADC. E é um grande desafio. Laboratórios para aferir o nosso produto se de facto é nacional. E como fazer isto? A agricultura que Angola tem, ela já apresenta uma vantagem, porque diz que as nossas terras usam poucos fertilizantes, logo são tubérculos limpos. Este é um elemento de vantagem. Como fazer isto? E temos o exemplo, que nós já refletimos várias vezes aqui, a multinacional Shoprite da África do Sul vem a Angola e ela volta sem produtos de Angola. E tiveram uma oportunidade para a indústria cervejeira, onde só nós não desenvolvemos uma linha de enchimento para a África do Sul por alguma distração, porque eles desistiram dizendo que nós não tínhamos estoque. Então, há aqui desafios que precisamos parar. O que é que nós podemos tornar competitivo? O que é que nós podemos identificar como produto para um primeiro momento e depois irmos seguindo, segundo, terceiro, porque a integração é por zonas, não é? Ela tem, a primeira etapa é a zona do comércio livre, depois vem a união aduaneira, vem o mercado comum, até chegar à zona da moeda única. Então, é este processo que nós temos que ir agregando valor a cada etapa. Se isto não for feito, francamente, vamos permanentemente, quando estamos num debate, trazer primeiro os elementos de bloqueio e não pensarmos nas oportunidades. Mas a experiência, agora que o Dr. Aguinaldo Ramos mostra que a União Africana, das metas que sempre estabeleceu para cumprir, quase que todas nunca conseguiu cumprir. A integração continental é um desafio. Voltando à questão da concertação, acha que poderemos ter o proveito que está pensado com a participação de empresários africanos nesta cimeira, partindo do princípio de que, olhando assim de forma muito genérica, cada empresário vai olhar para o seu objeto de trabalho, para a sua oferta, cada país vai olhar para as suas prioridades e vai negociar nessa perspectiva. Como é que fica esta questão de cada um ir à busca para o bem do continente? Bem, a primeira coisa é que a integração regional em África é algo muito difícil, por vários fatores. E às vezes até fatores que não são conflituais, assim, do ponto de vista de segurança, mas que
vão criando barreiras, como, por exemplo, a sobreposição de zonas econômicas. Nós temos várias zonas econômicas, um continente, várias zonas, cada um com a sua arquitetura, cada um com as suas taxas aduaneiras. Só isso já constitui um fator de estrangulamento. Depois, nós temos um grande problema, que eu até queria deixar por fim, mas pronto, que é a questão da segurança. A segurança está no topo. Não se pode avançar para a prosperidade, nem para a política de forma efetiva, de forma eficiente, sem segurança. E nós temos um problema de segurança grave. Nós hoje temos 1/3 do continente em guerra. 1/3 do nosso continente está em guerra. Então, olhando para essas questões, e depois tem a questão do ambiente, hoje há inclusive questões de fome, questões de conflito, por exemplo, no Burkina Faso e na Etiópia, que é por falta de água, disputa de recurso natural da água, são os chamados conflitos das alterações ambientais. Agora, olhando para o certame que vai ter início na segunda-feira, não é compreensível que depois de 50 anos nós ainda estamos na economia do petróleo. Nós não diversificamos. E essa questão da economia do petróleo, economia do gás, economia do diamante, é transversal em África. A África ainda encontra-se numa situação tão primária, depois da independência, com raras exceções, como a África do Sul, a Nigéria, o Egito, Marrocos e talvez um pouco o Quênia, mas de resto nós ainda estamos na questão dos minerais, aquilo que nós podemos chamar fazer riqueza sem grande genialidade, sem pensar. Inclusive, eu gosto de dizer que o petróleo e o diamante, os recursos naturais, são recursos ao serviço de pessoas que pensam pouco. Porque quando se tem genialidade, consegue-se fazer coisas como o que aconteceu no Dubai, onde pegaram o dinheiro do petróleo e transformaram aquilo o Dubai hoje é um hub de turismo, mas também de produção e transformação de matérias-primas. Como é que é possível? A África tem aproximadamente 30 milhões de quilómetros. Os Estados Unidos têm por aí 9 milhões. A Europa tem 10 milhões, mas a África vive dependente desses países. Quando a África tem uma dimensão e até uma capacidade hídrica, quer do ponto de vista de terra, mas também de água, que supera estes países. Então, são questões que nós vamos analisando e chegamos à conclusão que ou não se quer fazer alguma coisa, ou a gente tenta fazer alguma coisa, mas algumas externalidades, isso também é bom ter em linha de conta, fazem com que a gente não avança. Cabandula, falando aqui de olhar para oportunidades, os ocidentais, as empresas norte-americanas que virão para Angola, elas não virão com a mente, e o doutor falou bem, queremos fazer tudo, não. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Cargill. A Cargill, que é uma grande multinacional do setor de alimentos, a Cargill vai chegar em Angola e vai reparar, eles têm problema da agricultura, ok, muito bem. Vão fazer negócios de concessão de terra, vão produzir grãos e depois vão mandar esses grãos para os Estados Unidos, vão transformar e amanhã vão vender para nós. Produto acabado. Mas nós já despertamos, nós os africanos. Não. Nós não por isso é que andamos a apelar aqui o investimento para infraestruturas e também industrialização. Não despertamos. Cambadula, esse é um discurso de mero orgulho, porque na convergência teórica é isto, mas na convergência real a gente vê que não fizemos nada não até vale agora. O facto de darmos a conhecer essa nossa vontade. Sim, mas não é só de vontade. A prática fala por si. Nós estamos nessa vontade desde as independências, Cabadula. A prática fala por si. O que é que nós temos? Setor primário, agricultura, débil. Setor secundário, prestação de serviço, indústria, débil. Setor terciário, prestação de serviço, nem existe. É isso que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para
a situação real. Podemos falar do patriotismo, do africanismo, panafricanismo, aquele nosso sentimento africano, porque nós temos potencial. Não faz sentido que um continente que é 3 vezes maior que a Europa e os Estados Unidos é dependente desses países do ponto de vista agrícola. Já vamos continuar, vamos só estender aqui o sinal também para o José Ezequias e dar aqui a sua contribuição. Esta cimeira vai acontecer exatamente numa altura que os Estados Unidos da América vão aqui estabelecendo taxas de tarifas com alguns países e há países africanos afetados. Como é que se pode perceber a vontade dos norte-americanos quererem estreitar os negócios com os africanos quando alguns desses países constam da lista de países com taxas que serão agravadas? Eu acho que temos que olhar a economia dentro dos seus conceitos. Portanto, nós em Angola, né, no caso da pauta aduaneira, por exemplo, se temos um produto que podemos produzir aqui de forma massiva, não há necessidade de fazermos importação. Só se fizermos importação, então podemos taxar aquela empresa ou aquela entidade que tenciona fazer isso. E é isso que os Estados Unidos fazem, que nisso na economia chama-se barômetro, na economia, que é barrar certas empresas quando nós temos eficiência interna. Portanto, isso não é apenas uma estratégia meramente comercial, isso é conversa que os empresários fazem com os Estados. Por isso é que essa linguagem de liberalismo econômico, mesmo nos Estados Unidos, não existe. Porque se formos a ver, quem toma essas medidas é o setor público ou o Estado em função de decisões que vêm do setor empresarial. Agora, a outra questão que disse o nosso interlocutor também desse debate, que é a questão que podemos assim aferir da qualidade dos produtos que são produzidos em África. Nós tivemos a ver muito recentemente a problemática da exportação, por exemplo, da banana, do abacate e da manga, e o que havia à volta disso, as empresas que pudessem certificar esta produção para poder entrar, por exemplo, no mercado europeu. Portanto, isso também os americanos consideram muito. E o outro elemento daquilo que nós podemos notar nessa decisão dos norte-americanos de aumentar ou de taxar foi, sobretudo, incidindo sobre empresas que atuavam no mercado norte-americano, mas que não eram norte-americanas. E, portanto, para aquelas empresas que são norte-americanas e que estavam fora do continente, a medida política foi no sentido de fazer com que elas voltassem para o continente, voltassem para a América. E essa é a política do presidente Trump, que visa essencialmente atrair investimentos. E nós também podemos olhar isso como oportunidade de aprendizagem, oportunidade de fazer com que as nossas empresas possam produzir, possam, de vantagem comparativa, isso já foi realçado aqui neste debate, mas produzir de forma eficiente para alocar mesmo no nosso território. Portanto, eu tenho noção de que não há nenhum tema, do ponto de vista da macroeconomia, nessa questão da taxação. Temos as balanças comerciais, os países têm os seus interesses comerciais, portanto, perdemos nesta dinâmica são divisas, porque quando as empresas africanas, e aqui cito alguns países, atuam em mercados ocidentais com alguma concentração dos Estados Unidos, vêm divisas, e as divisas são aquelas que permitem também dinamizar as economias africanas, porque, como nós sabemos, desde 1944, que foram criados organismos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o BIRD, que foi o banco que reconstruiu a Europa, que a economia mundial ficou monetizada com base no dólar. E ao ser monetizada com base no dólar, é de todo interesse que qualquer empresário quer investir nos Estados Unidos. Mas eu quero concluir aqui a minha abordagem, com o colega falou do turismo. Portanto, o turismo, quando se fala do turismo, é considerado como uma fonte de entrada de divisas. E estamos a falar de divisas, já disse que a moeda de referência é o dólar, quando menos o euro.
Portanto, e quando nós vamos investir no turismo, sobretudo aqui na região angolana do Okavango, que movimenta perto de 10 milhões de turistas e muitos deles são americanos, não é? Isso vai fazer com que as divisas entrem no nosso país. Portanto, mas quando falamos da região angolana do Okavango, nessa perspectiva, ou seja, da região do Okavango, não falamos da região angolana, porque a parte angolana destes países que, nomeadamente Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Namíbia, que movimentam já a indústria turística, nada vem para Angola porque nós não temos infraestrutura, que até podia ser pequena, podia ser uma infraestrutura pequena. E essas empresas, muitas delas americanas, algumas europeias, têm interesse em investir em Angola, têm interesse em investir no país, aqui na região, e aqui nós queremos, talvez, não se abordou nesse debate, mas é encontrar, a nível das entidades políticas, melhor flexibilização. Nós temos estado a ver agora os Simplificas, que é uma forma de viabilizar o investimento, e vimos agora o Simplifica no turismo, mas gostaríamos que estas medidas políticas fossem aquelas que permitem o investimento de uma forma mais rápida. E é isso que às vezes os empresários internacionais têm a precaução de investir em África, que são as dificuldades, as burocracias. Portanto, eu acho que aqui nós podemos sentar e discutir, mas devemos fazer um esforço de, se queremos avançar, quer com o empresariado nacional, quer com o investimento direto estrangeiro, devemos trabalhar o máximo desburocratizar o sistema, torná-lo mais simples para viabilizar o investimento. Aliás, quer a empregabilidade, quer a taxa de inflação, quer a produção, só vão ter níveis mais aceitáveis quando os empresários, pouco a pouco, dominarem a economia. José Isaquias, está bem. Bem, vamos também passar aqui a palavra ao Almeida Henriques, comentarista da TPA, especialista em relações internacionais. Muito boa noite. Estamos a horas da realização desta 17ª Cimeira Estados Unidos da América-África. Estamos aqui a lançar o olhar para a expectativa que se criou ao longo desses dias e também as estratégias que podem ser seguidas para se tirar proveito. A realização do evento em si já é um ganho para Angola, no caso particular. Mas, entretanto, estamos a olhar aqui para as oportunidades para os empresários e também para os países africanos. Boa noite, caríssimo, e estendo a saudação para os companheiros do painel. E por que não saudarmos o nosso mais vasto auditório, que é o público que nos assiste. É verdade, hoje não estou a falar de Luanda, a partir de Luanda, estou na terra do Samanyonga e precisamente na cidade da Paz. Estou a falar da cidade de Luena, é aqui onde nós estamos hoje. É o seguinte, e eu estive atento, pelo menos das intervenções que eu pude acompanhar dos meus companheiros. É verdade, analisar a cimeira Angola, África, Estados Unidos ou o inverso, é analisar um conjunto de políticas que envolvem, sobretudo, os Estados africanos. Logo, as nossas visões também vão variando em função da apreciação de cada um de nós. E falava, digamos, da expectativa e sobretudo, aquilo que pode vir ser, para muitos, o aproveitamento e, se não, os ganhos para a África. Primeiro, devemos admitir que, independentemente de serem cimeiras regulares, mas queremos aqui enaltecer a diplomacia angolana, porque é importante isto, que tem sido cada vez mais atuante em todos os aspectos que dizem respeito, digamos, à atração de negócios, de investimentos e levar a Angola, uma Angola que veio de um conflito longo, digamos, na imagem mundial. E não estamos aqui a querer ser, digamos, possessivos, mas estamos a começar por Angola e falarmos do resto e, consequentemente, do resto do continente.
Mas, caríssimo, para tudo aquilo e por tudo aquilo que podemos acompanhar, acreditamos que as oportunidades vão depender muito de nós, enquanto africanos. Mas, para olharmos pelas oportunidades, temos que olhar primeiro naquilo que nós chamamos dos erros do passado. Porque se nós não observarmos os erros do passado no continente africano sobre os investimentos, a atração dos investimentos, não será a primeira vez que a África vai ter acesso a investimentos estrangeiros. E aqui onde estamos a dizer, temos que aprender dos erros. Primeiro temos que olhar o que é que nós temos e o que é que nós queremos. Por quê? Porque a América já sabe o que quer para a África. E sabe, digamos, em que setores vai investir, conhece o nosso potencial, digamos, do ponto de vista dos recursos em África. E nós também, obviamente, temos noção do que a América é a maior economia do mundo. E tendo em presença no continente africano investidores de alto nível dos Estados Unidos da América, quer dizer que a primeira ideia é que estamos em presença de uma oportunidade para nós olharmos por aquilo que nós queremos. Eu ouvi aí o companheiro que falava sobre o petróleo. É verdade, também o presidente João Lourenço, enquanto presidente da República de Angola, agora da União Africana, sempre defendeu na possibilidade de diversificarmos a economia, mas não olhando muito pelo petróleo. Por quê? Porque a África tem abundantes recursos que não é apenas o petróleo, ou seja, os tradicionais recursos, entre eles o petróleo, o diamante e tantos outros. Mas eu aqui apresento linhas que me parecem ser estruturantes, se quisermos, na verdade, olhar naquilo que vai ser o investimento estrangeiro e a resposta que se pode dar. Primeiro, precisamos olhar pelo próprio o cidadão africano. Quem é o cidadão africano? Aquele que faz política, aquele que, digamos, está dentro do interesse político. Ou seja, na persecução do interesse geral, os elementos que precisam de ser avaliados e reavaliados, e se não mesmo acautelados, são entre eles a corrupção, se não o nepotismo. Estes elementos, se não saírem das nossas estruturas africanas, nós não vamos conseguir, digamos, alcançar objetivos. Porque essa é a teoria realista, não podemos dar muita volta. Se nós não nos potenciarmos, primeiro, enquanto cidadãos, termos o verdadeiro espírito patriótico, olharmos pelo bem como bem público e não nosso bem, então não vamos olhar no investimento estrangeiro. Por quê? Porque depois as receitas não vão para a caixa, para o tesouro, vão para particulares. Depois de 10 anos, vamos fazer uma estatística, perceberemos que os Estados da América renderam a dobrar e a África não fez nada. Portanto, as coisas não vão cair do africano. Muito bem. Se nós não olharmos por esses elementos, então vamos ter muitas dificuldades. Muito bem. Bem, não sei se poderia continuar a apresentar um argumento que me parece certo, não é? Mas se quiserem cortar, podem cortar, mas é importante isto. Pode avançar, mas pediria só objetividade para também ouvirmos aqui o Dr. Silvestre. Eu dizia, está tudo identificado. O mercado africano está identificado pela América e a África precisa de reavaliar quais serão as suas prioridades. Mas nós podemos olhar por aquilo que já temos vindo aqui também a fazer referências. As infraestruturas africanas quase que pouco ou nada existem. Tiramos os estados que o companheiro fez referência, pouco ou nada existem. Então temos que investir muito nisto. Temos que ver as linhas de comunicação. Não pode haver, digamos, comércio se as linhas de comunicação não estiverem devidamente estabelecidas. Não temos que olhar só pelo espaço aéreo, porque este é oneroso. Então vamos olhar pelas vias de comunicação terrestres. Essa é a primeira questão. A integração regional também é importante, mas na integração regional estão aqui aquilo que nós chamamos de resistência à mudança. A África tem esse problema. Enquanto nós não reconhecermos de que, de facto, precisamos todos partilhar, precisamos de partilhar todos, então não pode haver uma integração, porque integração significa dizer
ceder um pouco. Aliás, politicamente a União Europeia, que temos vindo a dizer que é a cópia, mas nós não copiamos tudo, obviamente, a União Europeia delegou competências dos seus Estados a uma organização. Isto também lhes dá uma certa vantagem. Nós ainda não temos essa possibilidade. Então, no processo de integração, primeiro precisamos de organizar as economias nacionais para depois olharmos pelas economias regionais, subregionais. E só depois disto é que poderemos olhar se estamos em condições de competir com as outras economias. E eu ouvia mais, calma. Onde é que está o empresariado africano, na verdade? Está bem identificado numa dimensão que deveríamos ter. Isto também conta muito. O que é que os Estados terão que fazer para facilitarem, digamos, para ajudarem o investimento privado nesta cooperação com os Estados da América? Os Estados não podem concentrar as políticas só para a natureza pública. Têm que dar oportunidades ao setor privado para que, porque na possibilidade, ou seja, na intenção de diversificar a economia, não é só os bens, é também as instituições. O setor privado é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Experiências nos provam isto. Portanto, os Estados não podem continuar a monitorar, ou seja, a manter o domínio, digamos, das políticas comerciais, tanto com parceiros internacionais ou mesmo nacionais. Precisam de criar aqui o equilíbrio. E esse equilíbrio vai fazer com que a África encontre soluções. E há outro elemento para terminar. Não temos que olhar na diversificação da economia de empresas, digamos, de grandes empresas. Pronto. Temos que olhar primeiro pelas pequenas empresas. O Brasil é a experiência disto. Não temos que olhar só pelas grandes empresas, nem pelas médias. Temos que olhar também pelas pequenas empresas. Aliás, como é que o nosso mercado africano está dominado? Vamos buscar exemplo de Angola. É por pequenas empresas dos libaneses, da África, digamos, central e por aí oriental. Portanto, é isto que a África também, na nacionalidade, precisa de ver. Olhar todas as dimensões econômicas para ver se conseguimos encontrar estabilidade. Muito bem, doutor, muito bem. Bem, vamos também aqui em estúdio ouvir Silvestre Francisco. Esta cimeira terá exatamente vários momentos, além da parte formal, a abertura com discursos e tudo mais. Haverá um momento de debates e exposições de oportunidades de negócios das duas partes, Estados Unidos da América, África, e temas como sustentabilidade, temas como financiamento para os investimentos, temas como a própria situação de estabilidade, saúde do continente africano poderão vir à tona. Na sua opinião, é uma visão que mostra que vai aqui se abordar um conjunto de aspectos que vão criar um ambiente de facto favorável para o investimento norte-americano cá e também africano lá. José, eu acho que eu vou voltar a fazer o enquadramento, porque essa pergunta outra vez cai outra vez no que eu disse inicialmente. Repare, eu também gosto que limpemos o chão, mas é importante que o chão seja limpado com a torneira fechada. E quando nós não limpamos o chão com a torneira fechada, nós estamos a permitir que os obstáculos ultrapassem as oportunidades. Essa é a questão. Eu não percebi quando o colega falava sobre flexibilidade e sobre burocracia. Isso é mercado livre. Portanto, quando eu falava dos participantes nessa cimeira e falava que empresários americanos vão participar dessa cimeira, eu estava a dizer que o governo norte-americano privilegia a propriedade privada. Ou seja, a economia americana é uma economia de mercado livre. Promove livre concorrência, era nesse sentido. É importante que nós demos atenção ao setor privado. E a economia norte-americana assegura que o setor privado é totalmente eficiente. Por isso é que é uma economia que tem pouca participação do Estado. E é nesse sentido que eu falava. E nós conseguimos, a partir daqui, fazer uma análise comparativa. Quando o colega falava de análise comparativa, essa pode ser um elemento de análise comparativa.
Se nós olharmos na nossa economia, há um forte afastamento do setor privado na economia. E isso pode ser um caos, pode ser um prejuízo para o desafio ou a oportunidade que pensamos retirar dali dessa 17ª cimeira. Por outra, Angola não é a sua primeira vez que vai participar desta cimeira. Já participou numa das cimeiras, a 16ª cimeira, em Dallas, que ocorreu de 6 a 9 de maio de 2024. O que Angola conseguiu dessa cimeira? Captou uma dívida de 1,3 mil milhões de dólares. E essa dívida foi destinada para 3 projetos, que é o Corredor de Lobito, também foi para pontes metálicas. O Corredor de Lobito será um dos assuntos que vai dominar aqui a abordagem em painéis. A minha questão é, quais foram as contribuições do mercado? Ali está, é aí onde eu falo da liberdade de mercado. Quais foram as contribuições do mercado? É aí onde eu falo da liberdade de mercado. Outra questão tem a ver com o seguinte. Repara, José, em 2022, Angola teve uma carga tributária de aproximadamente 21,4% do PIB. A economia norte-americana teve uma carga tributária de 19,6% do seu PIB. Em 2024, a economia angolana teve uma carga tributária de 18,1% do PIB. A economia norte-americana teve uma carga tributária de 17,1% do PIB. Ou seja, aqui denota outra vez o mercado livre ou a liberdade de mercado. Repare, a economia norte-americana é uma economia em que a carga tributária proporciona o crescimento económico, diferente da nossa economia. E por outra, mesmo que na economia angolana na economia norte-americana haja crescimento, ainda assim a sua carga tributária é mais baixa do que a nossa economia. Isso denota outra vez de que quem faz crescer a carga tributária em Angola não é o mercado livre. Já nos Estados Unidos é proporcional ao seu crescimento económico. E a lei de Hauser é um professor que desenvolveu essa lei, que diz que, independentemente da variação das taxas dos impostos na economia norte-americana, ela tende a ser estável em 19,5%. Portanto, continua a ser mais baixa do que a carga tributária na economia angolana. Portanto, qual é a magia? A magia está na tributação. O sistema fiscal norte-americano é descentralizado. A economia norte-americana não tem tecnicamente imposto de valor acrescentado. A taxa que tem para o imposto sobre a venda varia de 0 a 10%, independentemente do Estado. E por outra, nós temos aqui o imposto industrial com uma taxa de 25%. A economia norte-americana tem uma taxa do imposto industrial de 21%, que é uma taxa federal, e uma taxa de 0 a 12%, que é uma taxa estadual. Portanto, qual é a economia ou qual é o empresário norte-americano que vem para a nossa economia e encontra um sistema fiscal acima dessas taxas que é praticado nos Estados Unidos? Portanto, nós temos um desafio internamente que precisamos olhar. E aqui é onde nós chamamos de liberdade de mercado. É preciso que nós permitimos que as nossas empresas em Angola consigam fluir. Consigam, de facto, encarar a sua liberdade em termos de investimento, a sua liberdade em termos de produção, para que consigam, de facto, encontrar aquilo que nós estamos a dizer que é a diversificação da economia. Porque se nós tivermos uma economia onde o Estado tem maior participação, nós não vamos conseguir diversificar a nossa economia em função desses obstáculos que eu estou aqui a apresentar. Portanto, a economia norte-americana é confiante de que o setor privado é que garante a eficiência para a sua economia. Ela garante certamente a livre concorrência, a iniciativa individual, e é isso que nós estamos a fazer aqui com a nossa economia. Portanto, é sim expectante que retiremos dessa cimeira grandes oportunidades, mas é importante que, ao limparmos o chão, a torneira esteja fechada. Muito bem. Bem, vamos mesmo aqui para a reta final deste programa de análise, e aqui Estados Unidos da América, África versus Cimeira de Negócios. Eu vou dar 30 segundos para cada um dos meus convidados e começava pelo José Ezequias, para os seus 30 segundos serem dedicados aqui a um aspecto que eventualmente acho importante nesta análise que estamos a fazer. E exigir-se na abordagem que referi anteriormente, que é a questão de muita exigência documental nos investimentos, sobretudo investimento direto estrangeiro. Eu acredito que temos que encontrar mecanismos para viabilizar. Imagina que um empresário queira colocar lojas na região angolana do Okavango, que é de todo uma iniciativa presidencial que foi anunciada em Botsuana e tão logo anunciou-se em 2023 na visita presidencial àquele país, no antigo formato da província do Cuando-Cubango, foram avançados todos os mecanismos para organizar um fórum que se chamou Fórum da Região Angolana do Okavango. Depois deste fórum,
que foi conduzido na altura pelo governador José Martins, houve uma dinâmica de investimentos, uma dinâmica de visita de turistas. José Ezequiel, atenção ao tempo. Sim, mas eu queria só dizer que os investimentos depois pararam. Pararam porque metemos a burocracia quando nós podíamos dar oportunidade aos empresários para criarem comodidades naquela região. Muito bem, muito bem. Almeida Henriques, 30 segundos, objetividade acima de tudo, para fim de conversa. Sim. Do nosso lado, precisamos de uma transparência governativa dos Estados africanos, se quisermos que os investimentos se reflitam. Vamos precisar efetivamente lisura na gestão pública e definirmos em que setores é que nós pretendemos investir para que de facto não venhamos sair prejudicados e os Estados da América sem culpa nisto poderem, digamos, cada vez mais se potenciar. Muito obrigado. Portanto, muito obrigado, doutor, muito obrigado. Sim. Voltamos aqui ao estúdio. Bernardino Neto, 30 segundos. Era para trazer aqui o elemento de criarmos as cadeias produtivas na linha do cluster. Há uma empresa africana e a queniana que investiu bastante no mercado das flores. É africana. Começou primeiro com uma parceria com a Holanda, depois ela própria assumiu-se com empresas quenianas. Dá grande emprego, sobretudo a mulheres, e emprego que dá para pessoas com alto conhecimento, como também com conhecimento de baixo nível. Então, são essas cadeias que a África precisa. E temos de olhar também, às vezes, com algum positivismo de que alguma coisa está a ser feita em África. Só que, ao invés de termos a velocidade da lebre, estamos sempre na velocidade do caga. Muito obrigado. Doutor Agnaldo, 30 segundos. Em televisão o tempo anda rápido. Bem, eu queria exortar que nós temos que exportar para ter divisa, mas em termos quânticos, para que a exportação seja eficiente, nós temos que diversificar. É importante também, alguém falou da flexibilidade dos entes estatais de apoio às empresas. É importante nós apoiarmos as empresas. E tivemos um modelo de Portugal que o apoio de Portugal às empresas em Angola subiu de 500 milhões para 1 bilhão. E parece-me que depois o atual ministro veio e subiu para 2 bilhões de dólares. E a questão da integração, eu sou cético, porque, embora o Dr. Bernardino falou assim com grande entusiasmo, porque é bom em África, mas Moçambique, por exemplo, com a integração da SADC, do mercado da SADC, Moçambique ficou mais dependente ainda da África do Sul. Muito obrigado. É um provedor de energia para a África do Sul. Doutor Agnaldo, muito obrigado. Doutor Silvestre, fim de conversa, 30 segundos. Nós temos que avançar para os resultados e não a ideologia. Temos de fazer uma reforma funcional, não ideológica. E somente assim é que vamos ter uma liberdade de mercado. E a liberdade de mercado é um garante para o desenvolvimento económico. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado. Continuação de bom sábado. Também aqui agradecer a assiduidade dos telespectadores. Todos os sábados estarem aqui a acompanhar o Pontos nos Is. Eu fico por aqui. Amanhã volto para o Jornal da Tarde. Já sabe a atualidade em torno desta 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África. Vai continuar ao longo da programação da TPA, até depois do dia 25, que é o dia de encerramento deste evento. Estamos juntos e boa continuação.